Olá, hoje nós estamos aqui pela Liga de Clínica Médica com a Jordana e o professor Dr. Rafael, ele trabalha na UBS Dona Amélia, é preceptor nosso em habilidades ambulatoriais e também é nosso não, né? No caso não agora, já será. E preceptor do internato também. Então, o propósito do nosso podcast de hoje é falar sobre doenças crônicas não transmissíveis, em especial diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, neoplasias no geral e a síndrome metabólica. Dando uma contextualizada no que a Duda falou, as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo, sendo responsável por aproximadamente 73% dessas causas. Diante disso, a gente gostaria de saber, professor, qual que é a proporção de pacientes que chegam no seu consultório com essa enfermidade? Olha, hoje, no atendimento diário da UBS, é praticamente, se for colocar 80% dos pacientes que passam com a gente, ou eles estão iniciando a medicação, que a gente está fazendo o diagnóstico, ou eles já fazem medicação diabético, hipertenso, paciente dislipidêmico. Então, assim, mais de 80% da população da UBS em si, isso tanto nas 12 regiões que eu costumo trabalhar, já tem algum probleminha. Então, acaba que a incidência é muito grande, certo? E acredito eu que... devido um pouco do nosso estilo de vida, tende a crescer um pouquinho mais também. Sim. Uhum. Você acha que os pacientes, eles procuram um médico, no caso, o consultório, só quando o quadro ele está agudizando, né? Quando dá um sintoma horrível, ele fala, eu tenho que procurar um médico. Ou eles procuram, assim, só para acompanhar, como se fosse de rotina? Na verdade, a gente tem os dois momentos, né? A gente tem... Vamos colocar assim que a grande maioria já tem o seu diagnóstico, tá? Já tem esse diagnóstico e procura o OBS para fazer rotina. Sim, acompanhar. Certo? Isso, exato, para acompanhar. Então, o nosso objetivo dos pacientes já bem estabelecidos, bem tratados, que estão normalizados, a tendência é que eles procurem a gente semestralmente. Esse é o nosso objetivo. Sim. Para que a gente consiga manter o tratamento, até porque... a gente está falando do corpo, né? Uma puta máquina que, com o passar dos anos, tende a fazer com que essas doenças crônicas evoluam automaticamente. Agora, acaba que, vamos pensar assim, a minoria dos atendimentos são novos diagnósticos. Mas acontece ainda, principalmente quando a gente fala de paciente que vem com exame de rotina, que está com aquele cansaço, que está com aquela prostração, e aí que bate... o problema na tireoide, aí que bate a diabetes, e aí o pessoal fica mais assim. E, cara, acho que a coisa que a gente mais pede durante o dia talvez seja MRPA para fazer medida em casa. Eu tinha até separado, inclusive, uma pergunta sobre isso, vou até fazer agora. No caso, em casos de hipertensão, né? O monitoramento residencial, você acha confiável? Então, isso daí eu até instruo os alunos do internato, que assim... A gente tem o vozinho que não sabe ver nada do aparelho, que às vezes nem tem o aparelho, a grande maioria não tem. E a hora que a gente vai passar MRPA, se você não encher ele de pergunta e estruturar bem ele para ele fazer, fica muito difícil. Eu falo isso porque assim, a gente tem vários contextos na cidade. Eu trabalho hoje no Dona Amélia, uma população hoje que tem uma condição de vida melhor, Sim. Certo? Eu não estou falando de capacidade de raciocínio, nem longe disso. Estou falando de socioeconômico. Tem uma capacidade financeira melhor e trabalho no Moarama também. Trabalhava lá antes. A população um pouco mais carente e também muito gostosa de trabalhar. Lá eu tenho um pouco mais de dificuldade no Moarama do pessoal conseguir fazer essas medidas em domicílio, porque Sim. a grande maioria não tem aparelho. E aí vai fazer na farmácia, às vezes, dependendo da farmácia, cobra, não cobra, dificulta bastante esse diagnóstico. Sim, exatamente disso a pergunta, né? Porque às vezes a gente fica assim, e às vezes não tem outro método que a gente possa utilizar além do MRPA. De um modo fácil, Exato, não. Exatamente. E aí a gente fica pensando assim, será que realmente eles vão aferir essa pressão do jeito certo? Né? Quem garante isso? Pra gente conseguir dar o diagnóstico? Aí entra o aparelhinho de punho, o aparelhinho de braço, Exato. Entra tudo eletrônico. E assim, a gente tem que ter um pouquinho de, como que eu posso dizer, jogo de cintura a hora que eles chegam com as medidas. Porque tem paciente que chega com a medida perfeitamente, com as 3 do dia, 5, 7 dias, lindo.
Agora tem paciente que chega com uma de um dia, outro daí 2 dias, porque o deslocamento às vezes é difícil, ou porque o paciente é idoso e tem dificuldade de entender a leitura do aparelho. Sim, Então também. acaba que a gente, usando os mecanismos que a gente tem na rede básica hoje, acaba que é um paciente que eu vou eleger ele talvez para uma visita domiciliar, para acompanhar ele melhor, que eu vou pedir talvez para a enfermeira ou para a técnica da equipe, que são muito bacanas, inclusive abraço Daiane, abraço Tainara, Juliana, certo? São muito bacanas. E a gente conseguiria fazer pelo menos uma medida no dia em domicílio, porque já o pessoal já vai para a rua. Sim. Então, assim, acaba que você vai ter que ter um pouco mais de atenção. Então, você precisa desdobrar um pouco mais a equipe da OBS para isso. Mas, como você falou, tem caso que é bem complicado. Complicado. Mas é interessante essa questão de que varia de população, né? Por exemplo, você falou da Dona Amélia, é tranquilo. Né? Você é mais fácil. A grande maioria já tem aparelho, Sim. pessoal mais informado. Realmente. Professor, considerando que essas doenças elas têm um tratamento que envolve a mudança no hábito de vida, dá para perceber que impacta na qualidade da família, da qualidade de vida da família? Por exemplo, muda a dieta, muda a atividade física? Sim, muito. Eu fiz uma visita sexta-feira, para usar como exemplo, tá? A gente chegou na casa do paciente, era o paciente, a esposa e a filha. Todos com sobrepeso, né? E MC talvez aí de cerca de 30, 32, nessa média todos, o que é um fator de risco bem alto. E todos eram uma devolutiva do resultado de exame. E nessa devolutiva, todo mundo estava com ácido úrico e colesterol estouradíssimo. E todo mundo batendo na mesma tecla. Não, me alimento bem, porque isso, aquilo, outro. É porque a hora que você pergunta para a pessoa se ela se alimenta bem, automaticamente, pô, eu me alimento bem para minha rotina, para o meu dia. Só que aí você pergunta, e a quantidade de carne vermelha? E a quantidade de gordura? Quanto de óleo que você usa? Você sempre tem que acabar destrinchando um pouco a sua pergunta para, de fato, o paciente conseguir entender o que você está perguntando. Exatamente. E isso em qualquer população. Com certeza, porque é muito subjetivo. Às vezes, tudo que você vai perguntar é subjetivo. O que é para nós, né? O que é para nós não é para eles. Exato. Né? E assim, o que é para mim não é para você. Às vezes, como é uma vida de... a vida na saúde é sempre muito corrida, então às vezes eu almoço, não janto, que também é errado, né, no caso. Sim. Mas acaba que nessa visita exclusivamente, a gente pegou um paciente que comia muito sal, que comia muita carne vermelha, certo? E exagerava muito em gordura. Então, assim, para ele era a rotina dele. Então acabou que a gente teve que tratar ácido úrico e colesterol de todo mundo ali. Eu falo isso porque, assim, nas doenças crônicas mesmo, que a gente está conversando, as doenças elas acabam impactando muito a família e a população e o doente em si, tanto pelo fator de ser uma mudança de estilo da casa, Sim. certo? Que a gente fala de pacientes aí acima dos 40 anos ou até de 30 a 40 anos, que é a rotina da casa, já do domicílio, casados, filhos. Tanto quando a gente está falando de situações que a doença acaba acarretando. Então, por exemplo, um paciente que é diabético, idoso, e aí acaba começando aquela retinopatia. Sim. Putz, a família vai ter que se desdobrar, às vezes se for uma emergência, por causa de uma catarata, por causa de uma consulta particular no oftalmo. É verdade. Certo? Ou tem casos extremos, fazer uma hemodiálise. Então, assim, acaba que... Ou você altera no início a situação, ou a gente acaba colhendo vários frutos danosos lá na frente. É interessante essa pergunta porque a gente pode até pensar, né, numa uma população específica que seria a população de idosos, né? De repente, esse idoso tem uma comorbidade, o que a família, às vezes a filha, a irmã, né, a esposa, às vezes não faz para ajudar, né, naquela situação. Então, sim, às vezes o ambiente familiar, né, ele muda todo, ele tem uma nova estrutura só para ter uma ação relacionada àquilo, né? Sim. E também, se a gente for pensar, acho que tudo que a gente for conversar na saúde hoje, a gente tem que envolver os distúrbios psiquiátricos. Com certeza. Então, acaba que quando a gente pega um vozinho muito cabeça dura, que até que tem diminuído bastante. Putz, tem, por incrível que pareça. Na minha família não, você acredita? Na minha família continua a mesma quantidade. Não, mas a nossa família é sempre cabeça dura, não tem o que fazer. Não adianta. Aí quando a gente acaba pegando esses vozinhos mais cabeça dura, fica mais, como que eu posso dizer? É mais difícil da gente apelar para ele.
Então, Sim. eles acabam indo sempre com um acompanhante, ou a gente faz a visita. E é esse momento que a gente tem que fazer o apelo. E mostrar que, às vezes, o paciente, ele só está focado na doença dele. Tá com um monte de problema, dívida e essas coisas que a gente tem. E a gente gosta de fazer uma dívida. Putz, como a gente gosta de fazer. Todo brasileiro. Então, ele está focado no problema. Se ele focou no problema, para ele conseguir entender o que ele já construiu, a família, a vida, a casa, o casamento, tudo que ele já construiu, às vezes ele nem está enxergando isso. Então a gente acaba tendo que apelar para essa parte de tipo, ó, o senhor não... Que eles vêm com aquele papo de, meu tempo já venceu. Sempre esse papo assim, que é um sentimento da terceira idade, né? E a gente tem que talvez mostrar para ele que não é bem isso que está acontecendo, Sim. que ele tem o seu valor, que a gente se importa, que você... o médico de família, acredito que a maior função dele é se transformar tanto como acompanhamento de saúde, como amigo dos pacientes dele, porque ele está ali direto. Então, cara, eu me importo, vamos fazer um negócio bacana, vamos te introduzir num exercício da UBS, vamos fazer, sabe, fazer eles reaprender a viver nesse momento novo da vida dele. Sim. E quando um paciente jovem, quando um paciente jovem, putz, ele tem tanta responsabilidade que se ele focar só na doença dele, aí ele desanda tudo. E aí começa ansiedade, depressão. Essa questão do quadro psiquiátrico que você falou, né? Mudando um pouquinho a vertente aqui. Realmente, o paciente, independente de onde ele estiver, em um consultório particular, em um consultório do SUS, minha avó brinca comigo, né? Ela chega e fala assim, Maria Eduarda, um dia, quando você se formar, eu vou me vestir, né? Você não vai me reconhecer e eu quero saber como que você vai me atender, porque todo paciente, principalmente os idosos, precisam de um amigo. Falou, vó, é verdade. Aí eu fico pensando, falando, gente do céu, imagina, por isso que a questão do pronto-socorro, né? Às vezes, faz uma... Pronto-socorro até tudo bem, mas o BS que tem uma consulta de 10, 15 minutos, é complicado, né? Às vezes, a gente tem que atender uma demanda, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar uma atenção devida ao paciente. Exato. Inclusive, vó, por favor, não faça isso, hein? E aí, falando sobre diabetes mellitus agora, você vê bastante complicação no consultório? Tipo, pessoas que chegam assim, chega já com um quadro, já tá crônico, não sabia que era diabético e já tá começando a complicar. Já tá, às vezes, com uma nefropatia, lesão de órgão-alvo. Eu acho que a grande maioria tem uma lesão de órgão-alvo. É verdade. E maioria é? A maioria. A maioria tem hipertenso, a maioria já teve um infarto anterior. Eu digo isso porque isso de novos diagnósticos que a gente tem feito recentemente. Sim. E o pessoal do internato tem ficado de cara, porque às vezes chega uma glicada de 11, 11,5, às vezes tem uma história, viu uma glicada de 15, aí você fica, meu Deus, você entra em pânico, né? E o paciente vem com aquele quadro que ele já vinha, prostrado, E tudo normal, Não, né? tudo lindo. Tudo bem, tá tudo bem. Prostrado, vem com dor, aquela sensibilidade diminuída em membro inferior. Sim. Vem com a vista embaçada. Então, às vezes, é um paciente que ele chega pra gente assim. Porque na UBS tem aquele papo de encaminhamento. Às vezes ele fala assim, putz, tô com problema no olho, tô com problema na perna, então vou chegar, vou pedir encaminhamento pro oftalmo, pro top, pra não sei isso, pra aquilo outro. Aí o paciente chega naquela... Se você não tô nem aí, você vai fazer. Só que aí acaba que você vai encher a máquina de encaminhamento e dificulta bastante. Principalmente quando a gente tá falando da cidade. Eu não quero que a cidade enche de gente desnecessária num serviço. Então acaba que a hora que você fala ao paciente, calma, respira, vamos fazer um exame. Sim. Aí sempre vem uma bomba junto. Sempre vem uma bomba que ele não imaginava. Mas que a hora que você fala, deu isso. Putz, por isso que eu ficava assim. Então, ele começa a linkar uma coisa com a outra, né? Coisa que, às vezes, na primeira consulta, ele nem quer falar. Porque ele tá focado no encaminhamento. Sim. Mas é uma coisa que, pensando especificamente na diabetes, tem acontecido bastante. De verdade. É uma situação, não é uma situação legal, porque a parte boa da doença crônica não transmissível, que é o que eu acho, a única parte boa que tem, é você conseguir detectar precocemente a doença e você conseguir tratar da maneira correta. Que isso acho que todo médico, todo professor, todo preceptor, ele... Opa, bati no microfone, hein? Ixi, ficou surdo lá. Certeza. Porque acho que é o principal ponto que todos os professores, todos os médicos falam. Detecção precoce, vamos tentar ver o que está acontecendo.
Tá diabético? Tá pré-diabético? Então vamos cuidar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para não deixar isso complicar. Como o caso da nefropatia, lesão de órgão-alvo, é algo complicado. Mas para acrescentar uma visão nova para você agora, tem um outro lado bom, a doença crônica. Ou pelo menos as pré-doença crônica, pré-hipertensão, pré-diabetes. Tem um lado bom que a gente ensina o paciente a viver novamente. Ele vai reviver. Sim. Então, é um paciente que costuma ter... começa a linkar com crise ansiosa, está sobrecarregado, tem que trabalhar para pagar as contas. E hoje, o mundo, ele tá tipo nem Mato Grosso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, entendeu? Porque cada vez mais cobrança, cada vez mais necessidade, às vezes pela faculdade. Menos tempo. E a sensação de que, putz, acordei, trabalhei, comi e dormi. Acordei, às vezes nem come, né? Virou monótono, né? Virou algo monótono. cansativo. E aí, a hora que você fala pro paciente, cara, para ou vai dar ruim. Sim. E aí, você começa a introduzir um exercício, dá aquela endorfinada no cara. E você consegue fazer isso? Pior que acontece, bastante, tá? O paciente, a hora que você fala, o negócio vai desandar, você pode acontecer isso, você tem que mostrar os lados ruins, né? Aí, às vezes, quando você quer até ser mais apelativo, mostra a foto do computador, né? E o paciente, ele acaba que adere, pelo menos metade eles aderem na necessidade de tratamento. Eu falo isso porque eu não sei da sua família, Jordana. Eu cito minha família Tô porque com medo dessa família dela. eu linko as coisas de acordo com a minha família, que são as pessoas que eu tenho no dia a dia. Sim. Claro, com certeza, desse jeito. E aí eu fico pensando, às vezes vou falar alguma coisa sobre hipertensão, né? Porque quase a minha família inteira é hipertenso, né? Diabético não, graças a Deus, mas hipertenso sim. Eu fico, gente, vamos cuidar. Aí vai lá, churrasco todo final de semana. Não resolve. Mas é muito sal. Muito sal. Não só sal, né? E cerveja, 30 romarinho, e vai indo. E a gente tenta, às vezes, passar uma visão. Tudo bem que, às vezes, eles não levam a sério, né? Porque, você tá no 3º ano ainda, né? A médica, o que você tá querendo falar? Mas não dá, não consigo. E outros médicos já tiveram dificuldade. Aí você tá falando assim que o pessoal adere, eu falo, gente... A minha família tem problema. Minha família não... Não, mas aí são duas coisas. A primeira é santo de casa não faz milagre. Exato. E segundo, eu acho que você deveria começar a chamar a gente mais pra esse churrasco aí, porque tá difícil, velho. Não, todo final de semana é churrasco, viu? Jordana, Rafael, vocês estão convidados a irem lá pro sítio. Fechou. Mas enfim, interessante. Eu gostei de saber, principalmente desse dado de que as pessoas, elas aderem, né, ao início do tratamento ou um tratamento não medicamentoso como atividade física. E percebe-se hoje em dia, né, pelo menos no meu Instagram, que as pessoas têm praticado mais exercício físico, né? Sim. As pessoas estão com essa ideia de, uma dieta Instagram, saudável, uma vida saudável. Não, é o que mostra nos stories, né? Agora, se a pessoa malha ou não. Mas pelo menos só da pessoa ter na cabeça dela que ela precisa daquilo, que aquilo vai fazer bem, eu acho que antigamente não era assim. Se for pegar... Antes de vir pra cá, eu tava dando uma olhadinha em coisas meio absurdas, assim. Se você for pegar a quantidade de pessoas que se inscrevem em academia hoje... é praticamente 2, 3 vezes maior do que há 10 anos atrás. Isso que eu tô falando. Né? Tipo assim, no Instagram... Instagram... não significa que vai, mas tá pagando. Tudo bem, né? Tá pagando. A partir do momento que você coloca o dinheiro em algum lugar, de 5 dias da semana, pelo menos 2, 3 você vai. Porque você vai estar pagando, né? E hoje não é tão fácil. Mas legal esse dado. Você tem mais alguma pergunta, Jordana? Tenho. Eu queria saber sobre a parte de tratamento. Quais são as opções para aquele paciente que não responde terapia convencional? Se existem novas abordagens, um jeito menos invasivo de tratar, como que é? Olha, essa parte do tratamento da diabetes, ela é uma parte bem sensível, tá? Hoje a gente tem os medicamentos hipoglicemiantes disponíveis na UBS, a gente trabalha livremente aí com metformina, com glifage, que é a mesma coisa, mas o paciente às vezes acha que não é. A gente também acaba usando bastante glicazida, glibenclamida nem tanto mais, né? Dapaglifosina, que a gente começou bastante na farmácia popular agora. E qual que é o maior temor do paciente diabético? Agulha. Agulha. Certo? Usar insulina. Esse é o maior temor. Falou de diabetes, o cara só pensa numa puta agulha todos os dias, ele mesmo aplicando. Verdade. Entendeu? Então, assim, tem se criado novas metodologias para que isso daí seja sentido de uma forma mais tranquila. Por exemplo, hoje,
a depender da idade do paciente, acredito que, se eu não me lembro, Celinha da farmácia, desculpa, mais de 50 anos a gente já consegue fazer caneta, certo? E a caneta, a agulha é bem pequenininha, assim, a dor é praticamente nula, é bem pouco mesmo. Mais fácil, né? Bem mais Adesão, fácil, tratamento. isso tanto para NPH quanto para regular, né, de insulina. E a gente também começa a ver o município se mexendo, o estado se mexendo para começar a usar outras insulinas, como a insulina glargina, que tem uma aplicação, uma meia-vida maior, um uso mais tranquilo, certo? E a gente também tem o sonho, né, que são de algumas outras insulinas. Se a gente está pensando que o paciente cada vez menos quer ser furado, quer ser picado, o sonho é dar menos picada para ele por semana, por mês, ou até às vezes, que é o que a gente faz com as células embrionárias, né? Que é tentar fazer vamos falar, um pâncreas novo, vamos pensar assim, certo? Sonho. Esse seria o sonho, se for pensar. Das insulinas, a gente tem visto aí vários projetos de insulina semanal, certo? Eu não acompanho como é que tá estudo disso e tudo mais, mas é o que a gente... Mas ainda a insulina é estudo ainda, Não, né? eu não sei de aplicação de nenhuma, nada disso. Eu só, quando a gente vai dar uma pesquisada sobre, é o que a gente acaba vendo de novo. Né? E aí o pâncreas artificial, que é uma coisa que, obviamente, que não vai ser exatamente igual ao natural, seria como se fosse realmente um implante, certo? Isso voltado mais pro, pelo menos a insulina semanal, voltada mais pro diabetes 2 e tudo mais. Agora, pensando no diabetes tipo 1, que é um paciente normalmente que a gente descobre muito cedo, é um fator genético importante, a gente já tem uma... Não vamos falar que é super acessível, não. Até porque até o diabetes tipo 1 é menos prevalente. Mas a gente já tem as bombinhas automáticas, inclusive o Dr. Ângelo aí passa para uma galera, vários dos que eu acompanho, foi ele que prescreveu. Então, assim, nessa parte, vamos pensar que cada vez mais se procura conforto com relação à picada, certo? Tanto para os medidores. A gente tem a lancetinha normal, que você pica 7 vezes, 5 vezes por dia, dependendo do controle. Já tem aquele outro do braço, que é adesivo, que é infravermelho, a medida, apesar de que é uma agulha também, tá? E o adesivo, enfim, cada vez mais a gente caminha para essa parte do conforto do paciente diabético, para adesão, porque sabe que é muito mais fácil ou tratar bem ou evitar do que você pegar todos os danos que isso daí vai acabar gerando lá na frente. Entendeu? Sim. Ainda bem que a Jordana falou sobre o tratamento que eu ia esquecer, da diabetes. Eu pesquisei isso. E, por exemplo, a metformina é um sensibilizador de insulina, certo? Isso. E a dapagliflozina é um inibidor de SGLT2. Isso. O que você prescreve mais hoje em dia? Olha, se a gente for pegar, como a gente acaba tendo que seguir, pelo menos assim, para eu poder justificar certas introduções de medicamentos de alto custo hoje na rede, isso falando totalmente burocrático, tá? Se fosse fora da rede, pensando em independente do dinheiro, com certeza a DAPA é um remedinho bonitinho, só acabou. Agora, como uma ação boa, né? Porque por conta do inibidor. Exato. Sim. E um remédio moderno, né? Menos efeito colateral e tudo mais. Agora, como eu tenho que acabar seguindo certa carreira quando eu faço um diagnóstico inicial, tratamento inicial, para poder justificar a introdução depois de um medicamento mais caro, né? Acaba que imediatamente a gente inicia com a metformina. Até porque os estudos iniciais de eficácia de SGLT2 e LGP1, GLP-1? GLP-1, isso. Elas todas são associadas à introdução associada com a metformina, certo? Então acaba que você faz a metformina e mais ela para ter um controle bacana. Ah, tá. Então Só a gente deixa a metformina lá, assim, de qualquer jeito. Pode deixar ela lá de base. Isso, tanto é que se você for pegar o principal prescrição do endócrino hoje do particular, normalmente se passa medicamentos combinados, tipo Xigdu, entendeu? Então, são medicamentos um pouco mais caros, só que ele já vem combinado. Então, em vez de tomar 4 comprimidos, eu tomo um só dele. Bacana. Entendeu? E dosagem, posologia de metformina, quantos miligramas? Normalmente, a gente tem hoje na rede... no SUS, quais são na rede independente, 500 miligramas e 850 miligramas.
sempre tentando usar ela no fator XR, que reduz bastante aquela sensação diarreica do início da metformina, que é o principal efeito colateral. Então, o paciente sente muito menos usando o XR. A gente acaba fazendo aí até 200 miligramas por dia numa dose máxima. Mas isso junto a cada tomada de metformina? Não. Isso daí no dia todo. Seria distribuindo. Então, se eu fosse pegar de 500, seria... depender de como que é a vida do paciente, por exemplo, um de manhã, 2 no almoço e 1 na janta. Certo? Ou faria de um modo mais conciso, a de 850, 1, entendeu? Entendi. Para ficar de um jeito mais bem distribuído para o paciente. São várias vezes, né? Sim, você vai tomar a metformina. Eu achei que não eram tantas assim. Se for um paciente bem descontrolado, você acaba tentando atingir a dose máxima, né? Porém, antes de atingir... Mas aí você fraciona, né? Durante o dia, você tá falando, sim. Antes de atingir a dose máxima, às vezes vale a pena colocar um adjuvante. Entendi. Certo? Tipo a glicazida, tipo a DAPA, certo? Ou tem caso, gente, que é muito mais complicado do que parece. Eu tenho experiência de... Assim, como se eu fosse super experiente, né? Eu tenho experiência de atender o Centro Pop aqui em Araçatuba, que é onde a gente faz o acolhimento dos moradores de rua, usuários de droga, certo? E eu tive a experiência com um paciente específico que era insulina dependente e era morador de rua. Então, assim, onde que a gente armazena a insulina? Um lugar refrigerado e tal, eu não conseguia fazer isso com ele. Então, acaba que linkar esse tratamento com um paciente que vem com uma diabetes descontroladíssima e perde o remédio toda semana é muito difícil. Muito difícil. E assim, são poucos os casos, mas às vezes ofertar uma assistência completa e também que ele faça adesão... E que ainda é difícil, muito difícil, Exatamente. Né? E principalmente adesão. Porque normalmente associa com uma droga, associa com fumo, e aí complica bastante. De verdade. Sim. Professor, no caso desse usuário, qual foi a solução? Então, a gente tentou fazer institucionalização para ele. Porque daí ele conseguiria fazer insulina pela instituição, certo? E aí ela ficaria responsável por administrar. Só que é uma coisa, assim, muito específica, tá? Tanto é que a gente teve um outro caso também de uma gestante, né? Que era moradora de rua. E aí, por se tratar da gestante e da criança, o MP interviu direto, já fez a internação compulsória da paciente. Ele tá falando ali que deu 25 minutos de gravação já. Meu Jesus já passou tudo isso, eu nem reparei, né? Caramba. Pode continuar. Mãe, tô chegando pra janta, hein? Segura aí. E aí acaba que intervém muito mais fácil. Mas é uma situação que cada situação é uma situação. Não, entendi. Mudando um pouquinho de assunto, sobre a hipertensão arterial, a gente sabe que é uma doença super prevalente, com cerca de 30% da população nacional. E aí eu fiquei me perguntando, no dia a dia clínico, qual que é a sintomatologia principal de um paciente que ainda não foi diagnosticado? Cara, primeiro que, assim como a gente conversa bastante à noite, a gente tem que saber muito separar o que é uma hipertensão relacionada a uma situação cardiovascular, ou uma ansiedade, ou um quadro doloroso importante. Sim. Porque às vezes a gente vê chegar hipertenso, 16,9, 16,10 e pá, manda losartana. E é um paciente que tem uma puta hernia de disco, que tem puta dor. Então, isso daí a gente vê pouco, essas infrações, mas acaba que acontece às vezes. E cada momento tem o seu motivo. Então, primeira coisa é a gente poder separar isso daí, tá? Segundo, é a gente conseguir identificar esses sintomas que são realmente relacionados à cardiovascular. Então, o paciente vai chegar com cansaço, às vezes com aquela sensação de dor em nuca, cefaleia, certo? A depender, pode ter até sangramento nasal, porque a gente está falando de um aumento da pressão, né? E aí, nesse momento, você exclui a parte da ansiedade, do estresse. Não, como é que tá? Tá todo dia, foi só um momento que você ficou nervoso que você mediu. Tá com um quadro doloroso. Na hora que você exclui isso, aí a gente vai trabalhar em cima dessa situação da hipertensão. Vai mandar dita, né? o MRPA para casa e vai ficar em alerta em cima do paciente, né? Se a gente já inicia algum medicamento ou não, quem que é a agente de saúde dele, vamos conversar com a gente para ver como é que é a assistência em casa. Porque parece que não,
mas em certos municípios isso funciona muito bem, né? A rede básica em si toda. Inclusive, abraço para a gente de saúde, Dona Amélia do Moarama, abraço, gente. E acaba que esse assistencialismo, ele é muitíssimo importante na hora de falar para o paciente aderir ou não. Porque a gente de saúde, gente, eles sabem tudo. Tudo. Ah, mas eu sou médico. Não importa. O agente de saúde sabe até o RG do paciente. Verdade. Então, ele é uma parte estruturadamente importante nessa situação de toda a OBS. Entendeu? Agora, calma, esqueci o que eu ia perguntar, que eu fiquei tão... Emocionante. A gente já perguntou sobre o MRPA, né? Que você falou que, dependendo da região... Da região, não. Que em relação ao índice socioeconômico, às vezes é melhor, por exemplo, em um lugar X do que o Y, que é um fator importante. Agora, a adesão ao tratamento da hipertensão, você acha que é melhor do que a da diabetes? Ou é igual? Ah, cara, eu acho que é mais passível de controle o hipertenso do que o diabético. Porque o diabético, ele envolve uma coisa que a gente adora fazer. Comer. Entendeu? O hipertenso, ele até aceita. Pô, minha avó tem pressão alta, meu tio, então vou aderir, beleza. Agora, o diabético, ele às vezes não entende o que ele pode e o que ele não pode. Aí ele põe o pé na jaca direto. E aí, não, mas eu tô tudo bem. Só bebo 1, 2, 3 caixas no final de semana de cerveja e é isso aí. Fuma, bebe. Acontece. Agora, o hipertenso, ele aceita mais. A não ser em momentos catastróficos. O que é um momento catastrófico? Me saiu aquela situação do losartana, contaminado há um tempo atrás. Gente do céu, o que deu de gente na OBS. Falando assim, doutor, vim aqui porque eu quero trocar esse remédio. Aí, assim, meu Deus do céu. Aí, até você explicar, tarará. E às vezes a mídia não tem essa noção. Obviamente que o objetivo é informar sobre um lote contaminado, mas às vezes não tem essa noção de que vai proporcionar um caos, acaba causando um caos na população em geral que toma. E cabe a você, a nós, a todo profissional de saúde orientar, sim. Exato. Com certeza. Só mais uma pergunta sobre esse tema. Há diferenças entre a manifestação clínica em criança, adulto e idoso ou é as mesmas? O adulto e o idoso, nem tanto, certo? Agora, na criança, se a gente for pegar... Quantas crianças hipertensas vocês já viram? Muito pouco, né? Normalmente, a criança hipertensa, ela está associada diretamente a algum problema que ela já tenha nascido com ele, ou que aconteceu alguma lesão em órgão-alvo por alguma patologia específica, né? Grande maioria por causa de atresia de artéria renal, ou trombose de artéria renal, que acaba gerando uma hipertensão no RN, certo? Secundária, se fala. Exato. Ou uma hipertensão pulmonar. Então, assim, é um quadro muito mais luxuoso, vamos falar assim, muito mais cheio de coisa, a depender do que for. Agora, no adulto, jovem e no idoso, ele já assim, eles acabam sendo muito mais compatíveis. Não tem tanta diferença, assim, na sintomatologia. Agora, vamos para o último tema, que são as neoplasias no geral. Eu queria saber, porque assim, quando você está suspeitando de um diagnóstico, ou até tem um diagnóstico para você encaminhar para um outro setor mais especializado, quanto tempo demora normalmente? Olha, depende muito, tá? Depende muito de que neoplasia que eu estou falando, tá? Entendi. Por exemplo, se a gente está falando de neoplasias que a gente faz rastreio em UBS, que tem campanha nacional, próstata, colo de útero, mama, acaba que são encaminhamentos bem rápidos. Rápido. O serviço de oncologia, ou melhor, a triagem da oncologia, acaba que não é um serviço que demora muito, tá? Visto a seriedade da situação. Mas está demorando muito, a gente faz toda a papelada que tiver que fazer de priorização, acelera a ida do malote para a secretaria, tudo que tiver que fazer para acelerar aquilo ali. E hoje, no município, a gente tem muitas associações assistenciais relacionadas a isso. Bacana. Então, às vezes, aparece algum paciente que recebeu informação e está fazendo um pedido de encaminhamento para Barretos, direto, coisa que a gente não faz, essa situação em UBS de município para município. Normalmente é a central do município que manda. Sim. Mas às vezes acontece, porque essas redes assistenciais do Hospital do Câncer de Barretos, eles acabam tendo, esses braços acabam tendo essa autonomia para mandar.
Então, acaba que quase não demora com relação a isso. Mas, pode continuar. Mas uma coisa é você me falar sobre diagnóstico e outra coisa é você me falar sobre cirurgia Aí e demora. tratamento. A depender do caso, demora bastante. Porque... E aí vai evoluindo o Não, quadro. eu digo pela seriedade. Às vezes, quando não é um caso muito sério, acaba que fica um pouquinho mais de escanteio com relação à cirurgia. Mas, tipo assim, comparando, claro. Porque, assim, neoplasia no geral, muito sério. Então, comparando algo que é muito prevalente, né? Por exemplo, vamos supor aí, câncer de próstata e uma outra neoplasia que não é tão prevalente, não vai trazer tanta complicação momentânea ou um prazo de 1 mês. Aí, comparando, fica uma, mas demora mais que a outra. É isso que você tá falando? Não dá pra falar especificamente isso, mas acaba que é mais ou menos isso pela capacidade de vida do paciente depois e também pela situação de tratamento. O quanto esse tratamento vai ser eficaz no tratamento daquele câncer. Entendeu? E também, às vezes, a gente fala de cirurgia, mas nem é o nosso foco principal. Às vezes tem que fazer químio, rádio, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico. Então, é caso a caso essa situação. Essa pergunta é meio... É muito específica. Entendi. E se fosse assim, por exemplo, uma neoplasia, que a gente sabe que próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero, que a gente já tem campanha de conscientização, justamente porque é bem prevalente. Se fosse uma neoplasia não prevalente, não tão prevalente quanto, aí já demora mais para encaminhar para um outro setor. Tipo assim, demora mais a ser tão desproporcional assim? Não. Como a rede ela já a rede é estruturada no que ela já tem campanha, certo? Então assim, por mais que tenha campanha de mama, enfim, tudo, a rede ela é criada para escoar tudo que tiver que escoar, tá? Então assim, sempre, pelo menos o princípio é que todo encaminhamento que a gente faça para oncologia ou para o Ritinha Prates, que é o que a gente tem associação direta, né? Todo encaminhamento ele tem que ter as informações do paciente, as informações da patologia e uma biópsia. Então, a partir do momento que a gente tem isso, vai esse encaminhamento para um centro específico. Esse centro específico vai ter um médico regulador que vai designar o que tem que ser prioridade para passar na segunda, o que vai passar na terça, o que vai passar na quarta. Porque acaba que fica muito mais organizado, mais estruturado, tá? Agora, mas só porque é câncer de outra coisa ou neoplasia de outro lugar vai demorar mais? Não. Às vezes é até mais rápido do que o que já existe campanha. Eu acho é bom que essa conversa que a gente tá falando, como a gente tinha combinado, né, e conversado, não é algo para ficar tão engessado. E justamente essa questão do tempo, se alguém for assistir, né, e não for alunos, é interessante porque o que fica na cabeça da população no geral? Porque o SUS demora muito. Porque demora muito tempo para fazer isso. Né? Então, tem que, às vezes, tentar explicar, orientar que é uma rede estruturada de acordo com a patologia que você tem e que não é momentâneo, né? É algo que passa de um para outro, de outro para outro e vai indo até você chegar ao propósito, mas que isso é normal. É uma rede de organização que é importante dela existir. Muito! E, às vezes, a gente tem paciente que é cabeça dura nesse ponto. Mas eu vou tentar... vamos pensar assim, eu vou tentar no particular. Eu tenho um pensamento, gente, que assim, a gente contribui tanto para o nosso país, a gente faz tanto ele fazer dar certo, nosso município, e a gente acaba que a gente tem esse direito assistencial. Então, eu fico um pouco de coração partido de ver o paciente vendendo casa, vendendo lote para pagar exame, para pagar não sei o que lá, para conseguir caminhar. Sim, nossa. Sendo que a gente sabe que bem feito e bem encaminhado, o paciente tende a ter um andamento até parecido com a situação do particular. E a gente sabe também que tratamento quimioterápico, radioterápico e cirúrgico, se for numa rede particular, ele acaba virando um pouco mais assim, mais oneroso. Tá? Vai ser mais rápido? Com certeza. Mas vai ser mais oneroso. Tem caso... se eu posso, se tá dando certo, se eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Agora, se eu não tenho, tô meio apertado, eu vou deixar de fazer? Não, eu vou fazer também, claro. Só que pela rede que eu tenho acesso direto. Sim. Então, assim, essa parte do particular, do público, ele é sempre um papo em todas as patologias que a gente for ter, mas o que o paciente tem que levar para ele é: não posso deixar de tratar, não posso deixar de procurar. Certo? Principalmente a detecção precoce, né? Caso se você tem algo, né,
na família, porque às vezes a maioria é genético, você tem uma predisposição genética, não que você vai dar o diagnóstico com base na genética, mas não. Você começa a ter uma predisposição maior a partir do momento que você tem alguém na família que tem aquela patologia. Então, a detecção precoce na doença crônica não transmissível, eu acho que é um ponto-chave que tem que entrar na cabeça da população inteira, né? Sim. Inteira, seja qualquer patologia. Perguntar mais alguma coisa? De neoplasia, eu fiquei pensando. Hoje em dia, a gente tem uma área muito bonita, que é a medicina paliativa, que está crescendo e está se expandindo. E aí, eu queria saber quais são as estratégias da medicina paliativa que são adotadas hoje em dia na UBS. Olha, a medicina paliativa... Nossa, legal a pergunta dela, né? Nossa, que chique. Cabeça, porque até sem graça. Acho que eu vou embora agora. A medicina paliativa, inclusive vocês têm liga de medicina paliativa? Não, acho É que não. uma liga top. Não, mas em breve o nosso preceptor da Liga de Clínica Médica, certeza que ele vai abrir uma de cuidado fechou, paliativo. fechou. Você pode ter certeza que vai ser o mesmo preceptor. Tá. Ixi, eu tô até com medo de responder essa pergunta. Tá. Com relação ao que a gente tem disponível hoje, se a gente está pensando em paliativo, tem várias coisas. E um dos pontos é dor, certo? Com certeza. Com dor, eu tenho uma estruturação medicamentosa até que legal na rede, né? A gente consegue via alto custo do Estado e tal. Só que assim, nada muito demais. Tá? O que é nada muito demais? Eu consigo uma gabapentina, consigo uma pregabalina, consigo até às vezes morfina. Tá? E só. E só. Tá? Talvez eu não esteja falando do ponto mais perfeito, porque eu não fico justamente nessa área do paliativo, mas pensando não só no ponto dor, mas no ponto assistencial, tudo que o paciente que está em cuidado paliativo precisar da rede básica, entrar em contato solicitando e pedindo, a gente vai ter uma visita mensal do médico, uma visita mensal da enfermeira, uma visita mensal da nutricionista, uma visita mensal do fisioterapeuta, que aí entra o NASF, certo? Que é um grupo que assim, ele está ali para conseguir estruturar melhor as demandas da UBS com as outras especialidades. Então a gente consegue essa parte assistencial bacana, que o paciente recebe em domicílio, se ele não puder andar e tiver locomoção difícil. Se ele puder ir, ele vai até a UBS. Agora, o que a gente tem visto crescer cada vez mais a parte de canabidiol, crescer a parte de, como que eu posso dizer, de terapias com ozônio, esse tipo de coisa, cara, é fora do normal. Fora do normal. Eu acredito, eu não tenho um grande conhecimento sobre, mas eu acredito que são terapias que caiu no gosto da população, certo? Não consigo te falar com relação, pelo menos ao ozônio, sobre coisas boas ou ruins. Sobre o canabidiol, é uma terapia, assim, excelente. Excelente mesmo. E acredito que tem tudo para... Tanto é que está começando agora de uma forma mais incisa dentro do SUS, né? E tem tudo para a gente conseguir dar passos largos aí e conforto tanto para o paciente quanto para a família do paciente, que é uma barra. Bacana. E, tomara que consiga, né? Porque, querendo ou não, às vezes ainda é um tabu. Um tabu, um tabu. né? Não tenho o que fazer. Eu não, se falar canabidiol pra minha avó... Não, acabou, já era. Eu acabou. tô até com medo aqui. Não sei nem que eu falei isso. E, por último, última pergunta. Tá. Qual que é a mensagem que você daria, assim, pra população sobre doenças crônicas não transmissíveis? Não só essas que a gente comentou, mas em geral. Tá. Com relação a doenças crônicas não transmissíveis, o nome dela já é animador. Então, assim, não precisa ter medo de ninguém que tenha doença. Não precisa. Pelo contrário, ele precisa de ajuda. Porque, gente, mudar a mentalidade de você hoje com relação a cuidados psicológicos, a cuidados relacionados ao sedentarismo, alimentação. Se você for montar esse triângulo aí de fatores, ele acaba que ele é importante, ele é limitante para praticamente todas as doenças crônicas, certo? Porque que paciente que vocês veem que faz exercício, que se alimenta bem, que não fuma, que não bebe, que doença que ele tem? Se ele for muito azarado... normalmente, com essas palavras, exato. Exatamente. Ele foi muito azarado, mas a chance dele é muito pequena. Muito. E ainda tem a parte da genética, mas vamos com calma. Ele está preparando o corpo dele para viver os seus 100 anos. Certo? Sim. Então, a mensagem para a população é: o negócio tá ruim, tá desandando, procura a rede básica de saúde, vamos fazer uma investigação bacana em cima dessa situação. E
seja crédulo que você tem a capacidade de transformar a sua vida. Você tem a capacidade de mudar os seus hábitos. Você pode, com a sua força de vontade, com o apoio da sua família, às vezes com o apoio do psicólogo, que inclusive é uma coisa que todo mundo deveria fazer e usar o serviço, você consegue se transformar e reaprender a viver em certos momentos da vida. É muito difícil para o paciente que começa a sentir limitações da idade querer fazer uma grande mudança de estilo de vida. Sim. Certo? E acredito que essa é a mensagem que eu tenho para a população. Agora, a mensagem que eu tenho para vocês que estão saindo aí da faculdade, que vão começar a ir para o internato, que vão ingressar nessa vida de conversar com 1 milhão de pessoas todo dia, vocês têm que se camuflar. Como assim? Vou fazer atendimento, eu não sou mais a pessoa que eu sou. Tô triste, tô mal, tô ruim. Beleza, se cuida, se trata, mas a hora que você entrar no seu atendimento, eu não digo especificamente no pronto-socorro, porque é outra logística, tá? Mas no seu consultório, na sua OBS, na sua rede assistencial básica, na clínica popular que você atende, vista a carapuça do eu estou aqui unicamente para ajudar o paciente. Sim. E a partir do momento que você começa a viver isso daí, você começa a entender que isso não é mais... você não está mais trabalhando. É um estilo de vida seu. É ajudar as pessoas. E aí vocês vão começar a receber gente mandando mensagem no Instagram, gente mandando mensagem no WhatsApp, gente te ligando, porque você conseguiu tocar elas do jeito que elas precisavam ser tocadas. E é uma coisa que a gente vê cada vez menos hoje. E é o que o Salesiano prega muito. Que é a medicina humanizada. Com certeza. Então, assim, sejam a pessoa que você quer que atenda o familiar de vocês. Exato. Da UBS, do serviço para fora, você vai ter sua vida, você vai ter seu particular. Só que isso vai transformar vocês num estilo de vida de conseguir tocar o próximo do jeito que ele precisa ser tocado. Nossa, o NACAD já amou ele, falou de cuidados paliativos, falou de Já medicina humanizada. Pode ter certeza NACAD. que menos de 10 vezes, tá? Não tem como. Tá, não tem beleza. como, tá? Certo? Mas quer falar mais alguma coisa? Agradecer, muito obrigada, professor. Cris, obrigado pelo convite. Foi, assim, desculpa ter marcado e desmarcado Que isso? aquele momento. De verdade, desculpa mesmo. Mas é um grande prazer poder participar desse tipo de coisa e poder acompanhar vocês nessa formação. É muito prazeroso ver vocês crescendo, de verdade. Ah, que bom. Agradeço, foi uma honra ter você aqui. Vi um prazer te conhecer, não te conhecia. E só dando uma observação, falando que minha família não é louca desse jeito, só tô usando o jeitinho Era só um exemplo, gente. o jeitinho típico brasileiro, tá? Porque eles são uma pessoa muito alegre, inclusive amo todos. Vai dormir na rua hoje. Bom, certeza. Mas é isso, muito obrigada, viu? Foi muito bacana esses pontos que a gente discutiu e acho que para quem assistir, não esclarecer, se não sabia, vai aprender, né? Ou se tinha alguma dúvida, esclareceu. Certinho? Obrigada, viu, doutor Rafael?